Bom, está conosco agora o jornalista William Vac. William Vac é âncora do Jornal da Globo e, enfim, jornalista ia dizer do meu tempo, né, William? Jornalista com uma larga experiência em diversas coberturas nacionais, internacionais, etc. E William Vac é piloto de avião, conhece isso como ninguém. E eu digo isso porque no dia do acidente do avião da Chapecó, quando estava toda aquela especulação em torno de quais seriam as causas do acidente, o William Vac fez uma extraordinária matéria no Jornal da Globo, cravando que era problema de falta de combustível. William, o que te levou a essa conclusão logo naquele primeiro dia? Sardenberg, muito boa tarde a você e ao seu grande número de ouvintes. Em primeiro lugar, muito obrigado por você me chamar de veterano, velho. Eu sei que você é um grande diplomata, agradeço. Velho não, veterano. Em segundo, eu queria deixar claro para o público que eu sou um piloto amador. Eu não tenho a qualificação, nem o conhecimento técnico de pilotos profissionais. Mas, por pilotar um avião como hobby, é uma atividade particular minha, que eu faço, em geral, sem querer aparecer com isso, eu sou obrigado a ter um pouco de conhecimento do setor. E o que aconteceu em relação à reportagem a qual você se refere, que foi ao ar no Jornal da Globo na virada da noite de terça para quarta-feira, foi simplesmente coletar informações à disposição do público, sobretudo na internet, e através do que foi fundamental para mim, que foi a ajuda que me foi prestada por um grande número de pilotos que eu conheço através de grupos de redes sociais, e esses técnicos realmente, muitos deles profissionais com longo tempo, que me ajudaram a traçar um quadro geral do que poderia ter acontecido com esse avião acidentado na Colômbia. E evidentemente como jornalista, não como piloto, porque todo desastre de avião me afeta pessoalmente, emocionalmente muito. Mas como profissional fiquei muito satisfeito porque esse quadro que as comunidades de pilotos me ajudaram a traçar para o grande público se confirmou com muita veemência ontem através das autoridades colombianas, Sardenberg. Exatamente. E nós, como você falou aí que com o piloto, você ficava lá, e também com do tamanho da coisa que aconteceu, nós vimos que você estava no dia lá naquele jornal de terça para quarta, todos viram que você estava bastante tenso, né, com a situação toda, e sobretudo porque, estava levantando um tema muito caro, né, quer dizer, se foi falta de combustível, poderia ter sido evitado, né? Foi uma irresponsabilidade criminosa o que aconteceu, foi uma conjunção de dois fatores. Um piloto absolutamente irresponsável, associado a autoridades aeronáuticas, as da Bolívia, absolutamente negligentes, porque de saída esse indivíduo comandando aquela aeronave com todas aquelas preciosas vidas a bordo, a começar pela dele mesmo, preencheu um plano de voo no qual ele afirma que a autonomia que ele tem é igual ao tempo de voo que ele vai ficar em rota. Isto é inacreditável que ele preencha um plano de voo com esses dados. É igualmente inacreditável que a autoridade aeronáutica boliviana permita que um avião decole com 90 pessoas a bordo, pode ser uma ou 90, não me importa, mas que ela permita que um avião decole com uma declaração dessas. É absurdo dos absurdos. De saída, isto poderia ter sido evitado. Se não fosse um indivíduo irresponsável e criminoso no comando dessa aeronave. 2, se não fossem autoridades aeronáuticas absolutamente negligentes, como é o caso da Bolívia. Isto poderia ter sido evitado sim, Sardenberg. Não precisa muito raciocínio para imaginar isso. Ele, para explicar melhor esse ponto, quer dizer, ele fez um plano de voo dizendo que tinha um voo de, digamos, 4 horas e combustível para 4 horas. Exatamente, você captou e eu espero que o seu público também. Isto é proibido por qualquer regulamento internacional, ponto. Nenhum piloto pode decolar de lugar algum do mundo dizendo que a autonomia dele é igual ao tempo que ele acha que ele vai ficar em rota. Acabou, ponto. Por aí já está tudo errado. Quer dizer, é simplesmente proibido em qualquer país do mundo, é uma legislação internacional.
É uma legislação internacional, é óbvia. Ela foi feita para proteger o próprio piloto da sua própria irresponsabilidade. Agora, como é que a autoridade aeronáutica deixa ele decolar com um plano de voo assim? Exatamente. Como é que acontece isso? Quer dizer, não viram nada, foram tão irresponsáveis quanto o piloto. Negligentes, no caso, porque já existe um relatório, a pessoa que aceitou esse plano de voo em Santa Cruz de la Sierra foi chamada pelos superiores e escreveu dizendo o seguinte: olha, o despachante de voo dele, despachante é aquele cara que às vezes preenche ou toma as providências ali burocráticas em nome da tripulação. Isso é assim em qualquer parte. Ela diz assim no relatório que ela faz ao superior: o despachante era muito insistente, então eu acabei aceitando um plano de voo, embora eu tivesse dito a ele que o tempo de voo era o mesmo tempo declarado da autonomia. Mas aí o despachante de voo diz para essa funcionária da sala de voo, onde se é apresentado o plano de voo em Santa Cruz, o despachante de voo diz o seguinte para ela: não, é assim mesmo, a gente voa um pouco mais rápido. Eu sinceramente, sabe, velho, há coisas às vezes no mundo da aviação que a gente não consegue acreditar que acontecem, né? A gente não consegue acreditar. Eu não sei o que dizer ao público. Eu não sei dizer como um avião pode decolar nessas condições. Eu sei que no Brasil isso, por exemplo, não aconteceria. Existe uma tremenda burocracia no Brasil para apresentação de plano de voo. Falando em bom português, meus amigos pilotos vão entender o que eu estou falando. Tem uma tremenda de uma encheção de saco, mas há um sistema integrado, pelo menos aqui no Brasil, que uma coisa dessas não teria acontecido. Agora, um outro assunto, William, para concluir. Aqueles diálogos e tal, a aproximação do piloto no aeroporto lá de Medellín, quando o piloto, em um determinado momento, ele está claramente desesperado e tal, mas houve todo um procedimento, ele ficou na fila e tal. A senhorita lá, a funcionária que operava a torre de controle do aeroporto, ela poderia ter sido mais, sei lá, até autorizar que o avião passasse na frente e tal? Ali o que houve? Não, Sarenberg, ali ela e o piloto são vítimas dos detalhes diabólicos. Eu ouvi esse diálogo entre o piloto, desesperado porque ele já está sem combustível e provavelmente naquele momento ele já não tem mais força nos motores, ele está indo para o solo, planando, mas ele está indo para baixo, ele sabe que ele tem pouco tempo ainda para ficar no ar. E a controladora, os dois estão numa situação psicológica tão difícil que ocorre ali, na minha interpretação, um detalhe diabólico. Ele pede para ela que lhe dê orientação para chegar à pista, ok? É importante que o público guarde. Ele pede uma orientação para ela para chegar à pista, porque ele não sabe onde ele está. Ele está de noite às cegas. Naquele momento, pelo que a gente sabe da meteorologia, ele não tem visibilidade alguma. E ela entende que ele quer uma orientação para ele chegar à reta final que o levará à pista. Pode parecer para o leigo a mesma coisa, mas não é, no ponto de vista aeronáutico. Não dá para eu entrar nos detalhes aqui. Se ela tivesse, naquele momento, dado para ele uma orientação para ele chegar diretamente à pista, talvez ele conseguisse, eu duvido. Porém, ela dá para ele uma orientação para chegar à reta final, que na situação em que a aeronave se encontra, no espaço naquele momento, demanda para ele um pouquinho mais de tempo de voo. Porém, ele já havia furado para baixo o limite mínimo de altitude. Quando ele percebeu que ele não tinha combustível, um piloto bem treinado, um piloto preparado, um piloto capaz de realizar essa manobra, teria feito tudo completamente diferente. Ele teria estabelecido uma órbita de descida em cima do aeródromo e não em cima do ponto inicial de descida. É um pouco complexa essa diferenciação, eu estou tentando simplificar um pouco. E ele fez errado. Desesperado, ele jogou o avião para baixo rápido demais até. Ele tinha altitude e tempo suficiente, mesmo sem nenhum motor funcionar, para chegar ao aeroporto, mas ele tinha que ter na cabeça dele esse plano de ação. Ele não tinha, é óbvio, pela fonia. Quer dizer, e aí ele jogou o avião, ficou desesperado, atirou o avião para baixo e acabou acertando naquele morro. Então, há um detalhe aí, Sardenberg, que é o detalhe do diabo,
que é o detalhe quando tudo se junta contra todos, que se as pessoas tiverem acesso, está na internet por toda parte, quando a controladora diz para ele, comandante, curve à esquerda, num rumo tal, 350, rumo magnético 350, que o senhor chegará ao início do procedimento. Ele perdeu um pouco de tempo, e como ele não tem mais motor, tempo para ele é altitude. Ele perde altitude, porque ele não tem motor, ele não tem como manter a altitude. E ali é exatamente em cima do morro. Então, é triste, porque você percebe que ali, mas a gente só pode falar nesses termos, Tarjanete. Você percebe ali que o destino também conspirou contra naquele momento final. Se bem que eu acho que a distância que ele tinha, 8 milhas para a cabeceira da pista, e a altitude que ele estava em relação à cabeceira da pista, um pouquinho mais de 2.000 pés, 2.500 pés, eu não acho que ele tinha razão de planeio, quer dizer, quanto que um avião anda para frente para cada unidade que ele perde de altitude. Eu não acho que ele conseguisse chegar, mas aí é um cálculo primitivo meu, eu não posso afirmar isso com categoria, a gente não sabe muito bem que velocidade ele tinha ali no momento, se bem que as autoridades da Colômbia afirmam que eram 135 nós, essa é uma realidade, uma velocidade suficiente para um avião daquele peso para o pouso, mas não sei se é uma boa velocidade de planeio, não sei, desconheço esse detalhe. Agora, mas o resumo geral é que o erro está na partida. Começou errado. O erro inicial é de uma irresponsabilidade. Eu só posso dizer isso a você e ao público que nos ouve. É um erro de uma irresponsabilidade criminosa. Desculpe, se quiserem me processar depois, que façam. Mas eu estou dizendo que esse sujeito é um criminoso. William Vac, muitíssimo obrigado pela sua colaboração aqui com o CBN Brasil, sempre incisiva, sempre muito forte. Muitíssimo obrigado, William. Obrigado a você, uma boa tarde a todos.